Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da notícia que deixou muitos produtores de soja preocupados aqui no Brasil, né? Com esse grande rearranjo tarifário aí do Trump e coisa e tal, havia expectativa que o Brasil, já que a gente não pode vender para os Estados Unidos, vamos vender para a China, né? A China vai comprar do Brasil. O Lula falou que ia realinhar a exportação para a China e para outros mercados, eu não sei o que lá. E qual não foi a surpresa do pessoal ao descobrir que a China vai ampliar a compra de soja dos Estados Unidos? Isso ligou um alerta no Brasil, né? A China, os BRICS, no final das contas, né, fizeram críticas, teve notinhas dizendo não, a China condena as políticas tarifárias americanas e acha que o Brasil está sendo coagido e não sei o que lá e coisa e tal, mas na hora da verdade é aquilo que eu falo para vocês, a China depende dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos abandonar a China quebra. A China não tem alternativas. É por isso que eu falo que essa brincadeirinha, esse clubinho das ditaduras fracassadas, que é o BRICS, nunca teve futuro e nunca vai ter futuro no final das contas. Basta os Estados Unidos forçar, a China tem que obedecer. Vamos entender esse caso aqui, a gravidade disso daqui. Essa notícia foi sugerida por Fabiano Soft, Capivara Apocalíptica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a China divulgou no fim de semana um discurso do seu embaixador em Washington, o Xi Feng, em que ele defende a retomada da cooperação sino-americana no comércio da soja. Por anos, metade da soja americana exportada era vendida para a China, disse Xi. Na soja, podemos ver que a China e os Estados Unidos têm muito a ganhar com a cooperação e a perder com o confronto. No primeiro semestre, as exportações de soja dos Estados Unidos para a China caíram 51% em relação ao ano anterior. Mas, como maiores importadores e exportadores mundiais de produtos agrícolas, respectivamente, China e Estados Unidos são parceiros naturais. A agricultura foi uma das primeiras áreas de cooperação e também uma das mais frutíferas. Vamos buscar resultados vantajosos para ambos nessa cooperação florescendo, né? E se você olhar para isso daqui, é perfeitamente correto, faz todo sentido do mundo. China e Estados Unidos são países grandes. E o problema dessa história toda é o Brasil, né? Porque o Brasil estava com essa expectativa, não, porque agora tem os BRICS, não, porque os BRICS vai combater o dólar e vai combater a predominância americana e não sei o que lá. Esse pessoal está parado no mundo em que eles acham que acordinho diplomático faz força entre os países. Não faz. O BRICS não é nada, nem acordo diplomático tem nos BRICS, na verdade. O BRICS é só um clubinho de pessoas que se reúnem de tempos em tempos para discutir sei lá o quê. E aí fica usando o Lula para fazer essas bravatas, porque sabe que o Lula é um idiota anti-americano, né, é esquerdista anti-americano aqui, então o Putin e o Xi Jinping ficam usando o Lula para dar esses recados, mas no final das contas o que eles querem só é fazer negócio com mais vantagem com os Estados Unidos. O Brasil brigou com os Estados Unidos, o Brasil não vai poder vender soja para os Estados Unidos, a expectativa do pessoal dos BRICS é vamos vender para a China, né? Não pode não, a China vai comprar dos Estados Unidos, não vai comprar do Brasil. E por que vai comprar dos Estados Unidos e não do Brasil? Porque a China precisa dos Estados Unidos como parceiro comercial para os produtos manufaturados. Na verdade, é uma dependência mútua, tá? Os Estados Unidos também precisam da China para isso. Os dois lados ganham com essa história. Mas o fato é que o Brasil ficou de fora nessa parada. O Brasil não tem a capacidade que a China tem de oferecer esse tipo de coisa na negociação. O Brasil está parado numa questão de que não queria admitir que fez um processo errado contra o Bolsonaro. Bastava admitir o erro, porque todo mundo sabe que foi um erro, acabar com esse processo, acabar com essa história e corrigir o rumo certo e negociar com os Estados Unidos. Vamos ficando para trás. Aquilo que eu disse para vocês, quanto mais tempo leva sem fazer o acordo com os Estados Unidos, pior fica a situação. Mas o filho do Jorge Soros esteve aqui, elogiou o Lula, falou que o Lula não tem que negociar mesmo não. Caraca, o Lula está sendo usado por esse pessoal, o Brasil está sendo usado por esse pessoal para brigar com o Trump, porque é lógico, a esquerda europeia, a elite aristocrática socialista da Europa, quer bater no Trump, quer brigar com o Trump. A Europa em si está fazendo acordo com o Trump, porque eles não são bobo. Aí como é que eles fazem? Usam o idiota do Lula para fazer isso aqui, o Brasil para brigar com o Trump, e a gente vai se fuder nessa história. Estamos comprando briga dos socialistas da Europa, da China, da Rússia, brigando com os Estados Unidos sem conseguir nada para o Brasil, só adiantando a pauta deles. E eles, na primeira oportunidade, fecham o negócio com os Estados Unidos, porque, lógico, eles não são otários igual o Lula, né? Então, é isso daqui. Isso aqui mostra muito bem o que é o BRICS, né? O BRICS
Teve mensagem de apoio ao Brasil? Sim, mensagem de apoio teve. Um monte de gente criticou. Não, porque é um absurdo que o Trump fez, não sei o que lá. Ah, mas e aí, o que vocês vão ajudar a gente? Não, não vamos ajudar, não. A gente está negociando com o Trump também. Vamos negociar aqui com o Trump. E conforme for, vamos foder o Brasil se for preciso. Lembra? É o que eu falei para vocês, esse negócio de negociação tarifária com os Estados Unidos. Tudo quanto é país quer fazer negócio com os Estados Unidos. É o principal mercado no mundo. Todo mundo quer fechar negócio. Quem for ficando por último nessa negociação vai se fudendo. Porque os outros países vão cedendo, vão conquistando espaço e o Brasil parado, sem poder admitir uma coisa óbvia, que é um erro óbvio, que é esse processo do Bolsonaro, que tem que acabar mesmo, essa censura nas redes, e aí pronto. Fica fazendo o mandado lá pelo Jorge Soros, lá da Europa, da aristocracia socialista europeia, não que tem que bater, parabéns ao Lula, tem que bater no Trump mesmo. Em que isso ajuda o Brasil? Isso ajuda o Jorge Soros. O Jorge Soros quer bater no Trump. E não tenha dúvida que ele quer bater no Trump. Tá feliz da vida com o Alexandre de Moraes e com o Lula batendo no Trump aqui. A gente, pro Brasil, não ajuda nada. Ah, que tem que fazer o dólar, tem que acabar com o dólar como moeda de troca, não sei o que lá, que temos que desdolarizar, que Banco Central do Brasil firmou acordo de 157 bilhões com a China para uso de yuan em movimento que aumenta a pressão sobre a hegemonia do dólar. Ou seja, o Brasil vai usar a moeda da China. Não é a China usando o real, não. A China não vai querer o real. O real para quê? É a gente usando a moeda da China. Isso ajuda o Brasil em nada, em absolutamente. Isso ajuda a China. E, de novo, o Brasil está negociando isso por quê? Porque não consegue negociar com os Estados Unidos, quer negociar com a China impôs esse negócio aqui. O pessoal que está cantando vitória, tá vendo? Batemos do Trump, o dólar, aumenta a pressão sobre a hegemonia do... 157 bilhões? Isso aqui é farinha, meu amigo, perto do comércio internacional. Faz diferença nenhuma. Mas para o Brasil está ficando em desvantagem com a China. Por quê? Porque está desesperado, não consegue fechar com os Estados Unidos, porque não quer abrir mão, admitir que foi um erro esse processo contra o Bolsonaro, que foi uma ação política que não tem nenhuma lógica no final das contas, e vai ficando para trás nessa história. E a gente vai se fuder. Quem vai pagar o preço disso, meu amigo, não vai ser o Lula, não. O Lula tá rico, cara. O Lula já tá milionário lá na vida dele, já fez a vida dele. Vai perder a eleição em 2026, vai fazer, sei lá, o que vai fazer da vida dele lá, vai aposentar em algum canto, e pronto. Quem vai pagar essa conta de ter eleito, de ter feito o L em 2022, somos nós, brasileiros, cara. Esse é o tamanho do custo que o pessoal da isentosfera de São Paulo impôs ao Brasil. Aqui, ó, e não é só isso não, aqui, ó. Brasil vende minas à China apesar de oferta mais alta. 2 minas no Pará e no Mato Grosso foram vendidas para a concorrente chinesa, a MMG, que é subsidiária da China Minmetals, por 500 milhões de dólares. E o problema, a questão toda, é que teve uma oferta de 900 milhões de dólares de uma empresa ligada à Turquia e que é sediada na Holanda. Ou seja, uma empresa da Europa. Não, vamos vender para a China. Por que o Brasil está fazendo esses favores para a China aqui? Porque precisa do comércio com a China, porque agora que não tem mais os Estados Unidos, precisa do comércio com a China. Só que a China não está nem aí para o Brasil, cara, porque a China não precisa do comércio com o Brasil. O Brasil precisa do comércio com a China não precisa do comércio com o Brasil. O Brasil, levando tempo para resolver esse negócio com os Estados Unidos, finalmente chegar à conclusão de que esse processo é indevido mesmo, é mesmo uma caça às bruxas, é uma perseguição, é só acabar com isso, é só decretar nulidade. Enquanto fica esperando esse negócio, a gente vai ficando só em desvantagem nessa história. A China está indo lá e fechando com os Estados Unidos, botando no cu do Brasil. E de novo, não é o Lula que vai pagar isso não, amigo. Somos todos nós. É o Brasil inteiro que vai pagar por isso, né? E o pior ainda está por vir, tá? Esse artigo aqui do Problema Japonês da China fala sobre a questão do crescimento chinês, que está cada vez mais pífio, né? E a situação toda na economia chinesa não está boa. Mesmo com esse comércio com os Estados Unidos, a China depende dos Estados Unidos. Com a diminuição do comércio com os Estados Unidos já vai gerar um impacto enorme na China. A China vai quebrar, não sei se vai quebrar esse ano, se vai quebrar ano que vem, não sei quando que vai quebrar, mas vai quebrar. E o Brasil está amarrando o burro dele exatamente nesse país que está para quebrar. É um absurdo isso daqui, né? O pessoal colocando aqui o problema que a China, quando teve a última crise de falta de crescimento em 2015, eles apostaram no mercado imobiliário, né? Incentivaram as empresas a vender imóvel. E aí você sabe como é que isso terminou, né? Terminou com a falência da Country Garden e da Evergrande lá na China, uma confusão danada, um monte de gente perdeu dinheiro. E agora, eles vão fazer o quê para conquistar de novo, para ter mais uma onda de crescimento lá na China? Não tem, né? Não consegue, o povo está desconfiado, o povo não quer gastar dinheiro. Ou seja, isso é um veneno para a economia lá da China, né? E a tendência é piorar. Mesmo que feche o acordo com os Estados Unidos, vai melhorar alguma coisa, mas não é uma solução de longo prazo para a China. Todo país comunista inevitavelmente quebra, é questão de tempo. E é nesse lugar que o Brasil está confiando, está achando que vai conseguir amarrar seu burro nesse problema, que vai resolver esse problema das exportações brasileiras. Não vai, não.